Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês de agosto, nós estamos conversando sobre algumas doutrinas cristãs. Na última semana, conversamos aqui sobre a atualidade da lei de Deus e vimos, à luz da palavra de Deus, que a lei continua válida para os cristãos, que não há nenhum tipo de rivalidade entre lei e graça, e assentamos bem aqui a função, o papel de cada uma de acordo com a Bíblia Sagrada. Inclusive, se você perdeu o programa da semana passada, nós convidamos você a acessar esse programa no canal do YouTube Promessistas Brasil /TV Viva Promessa. Os programas são gravados e eles permanecem ali na playlist para que você possa acessar e verificar os conteúdos desses programas que já aconteceram aqui na TV Viva Promessa. Bom, nós vamos dar continuidade à nossa série de programas sobre doutrinas cristãs. E no programa de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a dieta bíblica. Nós vamos falar um pouco sobre as leis alimentares presentes na Palavra de Deus. Para isso, eu gostaria de convidar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus familiares, com seus amigos, com o pessoal da igreja, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente também tenha acesso a esse conteúdo, seja abençoado com esse conteúdo da TV Viva Promessa e do programa Texto e Contexto. Pois bem, para nos ajudar no programa de hoje, nós temos a alegria de receber novamente com a gente aqui os pastores Alessio e Mateus. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Pastor Eleilton, pastor Mateus, irmãos e irmãs, uma grande alegria para a gente estar aqui de volta. É sempre muito gracioso para a gente, uma grande alegria falar das nossas doutrinas, né? Como nós conversamos na semana passada sobre a lei de Deus, e hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de conversarmos sobre a dieta bíblica. Uma grande alegria estarmos aqui novamente com o pastor Mateus para mais esse momento de estudo da palavra de Deus. Amém. Amém. Para mim também, uma alegria retornar ao programa, e esse é um assunto tão importante para nós, né, que ele acaba nos distinguindo mesmo das demais denominações, né? Pouquíssimas denominações vão observar a dieta bíblica como nós observamos, né? Então, vale a pena realmente nós darmos atenção aqui ao que vai ser conversado, discutido, né, para que a gente cresça mesmo, né, na edificação e leve a sério, né, que é um princípio bíblico e está inclusive aí sendo observado por nós nos nossos documentos, nos nossos livros, né, no nosso material aí produzido pela editora. Então, que Deus possa
nos abençoar aqui e nos Amém. usar, né? Verdade. Prazer estar aqui, pastor Alessio, pastor Leilton. Obrigado Amém. pela oportunidade. Legal, legal. Bom, na última semana, você que acompanhou o programa, viu que nós conversamos aqui um pouco sobre a lei de Deus, e nós dissemos aqui que a lei de Deus continua válida para o povo da nova aliança, não como uma maneira de nós alcançarmos a nossa salvação, que é alcançada única e exclusivamente pela graça de Deus. Mas uma vez salvos em Cristo Jesus, a gente começa a caminhada da santificação, e a obediência a Deus, aos seus mandamentos, à sua vontade, é uma maneira de nós demonstrarmos nossa gratidão pela salvação que recebemos, e até uma maneira de demonstrarmos que amamos a Deus. Terminamos o programa da semana passada aqui, inclusive, falando sobre essa relação entre obedecer aos mandamentos e amar a Deus. Então, esse tema que nós vamos conversar hoje está dentro desse bojo. Aqui nós temos, então, a gente vai falar sobre um aspecto, né, da lei de Deus, um item da lei de Deus, por meio do qual a gente pode, então, demonstrar o nosso amor a Deus, né, e seguir a vontade de Deus para a nossa vida, né, para o Deus que nos salvou, e ligado diretamente à questão da alimentação, né? O autor do Eclesiastes diz que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Então, comer é um presente de Deus, né? Deus poderia fazer com que nós, seres humanos, tivéssemos o nosso sustento de outras maneiras, né? Ele poderia ter criado uma pílula, que a gente tomasse essa pílula, né, e já tivesse aí suprimento para 6 meses, e não precisar mais, né, se alimentar ou beber, mas não foi assim que ele estabeleceu. Ele quis que a gente se alimentasse, que a gente comesse, né? E é tão bom, né? Sempre, é bom. E é tão bom muito comer. bom. Comer é muito bom. Inclusive, a Bíblia fala de poder comer para a glória de Deus, né? Então, como é que a gente come para a glória de Deus, né? Come e bebe para a glória de Deus. Então, nós temos a impressão que uma das maneiras é seguindo, inclusive, a dieta que ele estabeleceu em sua palavra. Então, nós vamos conversar sobre isso para que a gente possa, de fato, né, participarmos dessa bênção que é a alimentação e fazer isso para a glória de Deus. Bom, pastor Mateus, nós temos falado aqui da dieta do povo de Deus. Nós cremos, então, que existe uma dieta para o povo de Deus, e desde quando essa dieta existe? Comenta um pouco para a gente essa questão. Sim. Como nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática, a gente observa a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né? E a gente vai ver, inclusive, que é lá no princípio mesmo, né? No primeiro livro, o livro das origens, ele já vai estabelecer para a gente uma dieta. Antes do pecado, ao que parece, os seres humanos não se alimentavam de carne, né? De animais, né? Deus tem um texto lá em Gênesis 1:29, né? Que Deus vai separar para ele todos os vegetais, né? Para que eles comam, né? Ele diz assim, olha, eu vos dou todos os vegetais que dão semente, eles vos servirão de alimento. Então, parece que a alimentação do povo antes do pecado de Adão e Eva, de fato, era uma alimentação regada aí só por verduras, né? Por vegetais, por plantações. E parece que seguiu-se assim até os dias de Noé, né? E aí, a partir de Noé, a gente vai ter um princípio ali já estabelecido. Noé já sabia disso, né? A Bíblia não diz exatamente como ele sabia, mas a gente entende que isso vem sendo passado, né, de pai para filho, mas que quando Deus cria os animais, ele vai criar alguns animais já pensando ali na alimentação do povo, né? Então, a partir de Noé, o texto lá de Noé 9, Gênesis 9:3, a gente vai ver aqui a dieta sendo estabelecida a partir da carne, né? Como base a alimentação para a carne. Antes, então, eles não poderiam comer, né? Mas a partir de então, a partir do dilúvio ali, né? Depois do dilúvio, Deus vai chamar Noé e dizer. Só que antes mesmo do dilúvio, a gente vê o princípio, né? Lá no capítulo 6, capítulo 7, a gente já começa a ver quando Deus pede para Noé separar os casais dos animais para colocar na arca, né? E aí ele vai... É interessante e curioso, né? Ele vai separar um casal só de cada animal, né? Comum. Mas aí vai ter outros casais que ele vai separar mais, né? Ele vai pedir para colocar... Imundos é um casal apenas, né? E dos limpos, 7 casais. 7 casais. E isso é curioso, né? Por que Deus vai fazer isso? Então, já estava pensando no pós-dilúvio, né? Para alimentação. Provavelmente, depois do dilúvio,
pouquíssima vegetação, A né? terra está devastada. Não tem mais o que comer, né? Até que ela venha se reproduzir, É. né? Uhum. Então, Deus já pensando aí, inclusive, no futuro, né? Da manutenção aí da humanidade, né? Da espécie humana. E aí ele estabelece isso. E é interessante porque alguns argumentos contrários à doutrina da dieta bíblica vão dizer que a lei ela é para Israel só, né? Uma lei mosaica, uma lei que é dada somente para a nação de Israel. Só que aqui nós não temos uma nação ainda estabelecida. Até Noé aqui a gente não tem, né? Até Abraão, né? A gente não tem ainda um povo sendo pensado para ser uma nação. A gente vai ter a humanidade sendo representada e Noé, inclusive, era o representante ali com a sua família. Depois do dilúvio é a família de Noé que representa a humanidade, né? E já tem o princípio aqui das leis alimentares, né? De animais impuros e animais puros, que depois passaram a servir para a alimentação, inclusive, né? Do povo de Deus. E aí parece que a base da alimentação aqui é só carne, né? Se antes era só vegetal, agora parece que aqui é só carne, né? Então, por um período, pelo menos, o povo vai viver de carne mesmo, né? Até refazer a vegetação, né? Já pensou o churrasco animal, todo né? dia, né? Todo dia. Tem gente que não voltou aos vegetais, né? Continua só na carne, né? Mesmo depois que refez a vegetação. Mas é isso. É tão interessante essa distinção, né? Que assim, se Noé e a sua família fossem desobedientes a Deus e comessem desse casal de animais impuros, né? Que foram colocados, só foi colocado um casal. Significaria a extinção da espécie. Né? Verdade. Então, assim, porque eles foram obedientes a Deus e só se alimentaram dos animais limpos, né? Que muitos desses animais aí não foram extintos, né? Então, acho que é legal essa informação do pastor Mateus também, assim, a semana passada aqui nós falamos sobre a distinção das leis, né? E nós falamos sobre os aspectos rituais da lei, que foram abolidos em Cristo. De repente alguém pode perguntar, né? Mas esses aspectos ligados à lei, né? O pastor Alessio vai até comentar aqui depois na sequência para a gente, não está dentro do bojo das leis, dessas leis chamadas cerimoniais, né? Então, de fato, eles entraram, mas eles são anteriores. Né? Eles são anteriores à lei cerimonial. Então, é por isso que os crentes em Cristo, e nós vamos ver texto depois no Novo Testamento que validam isso, continuam seguindo, né? Porque apesar deles terem entrado e começar a fazer parte, mas eles são anteriores. Então, uma vez que a lei cerimonial desapareceu, foi abolida em Cristo, esses princípios anteriores a ela, esses princípios continuaram sendo válidos, né? Inclusive, pastor Alessio, de maneira resumida, fala para a gente, apresenta para a gente, então, essa dieta, né? Essa dieta que Noé conheceu, né? E que depois foi tornada clara também nas leis presentes em Levítico e Deuteronômio. Muito bem. Importante nessa informação deste princípio do que come e do que não come lá em Noé. Isso é muito importante. E a história vai seguir. E quando a gente olha já na parte em que ela vai ser normatizada, que ela vai ser esclarecida lá em Levítico, capítulo 11, aí nós vamos ter lá de uma forma bem clara o que se pode e o que não se pode comer. Tanto desde Noé, passando por toda a normatização da lei, durante todo o período da igreja primitiva e até hoje, como nós vamos ver ainda hoje aqui na proposta do texto e contexto. Mas de uma forma assim, bem resumida, a Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 11, se os irmãos e irmãs quiserem nos acompanhar, que dentre os animais, nos quadrúpedes, nós podemos comer todos aqueles que têm as unhas fendidas e o casco dividido em dois, e rumina. Se tiver assim, ó, a unha fendida e rumina, pronto, esse serve para alimentação. É o que a Bíblia diz. Se qualquer animal dessa categoria possuir apenas uma dessas duas características, ele é imundo. Se ele tiver a unha fendida, mas não rumina, ele é descartado. Ou vice-versa, se ele rumina, mas não tem as unhas fendidas, não serve como cardápio para o Filho de Deus. Dentre os quadrúpedes, portanto, tem que ter as unhas fendidas em duas e precisa ruminar. Isso está lá no versículo 3 do capítulo 11 de Mateus. Diz assim, ó, todo que tem unhas fendidas e o casco se divide
em 2 e rumina, isso nós podemos comer. Uhum. Em relação aos animais que estão nas águas, os que servem de alimento, já o versículo 9 de Levítico 11 diz que tudo que tem barbatanas e escamas. A ausência de uma dessas duas características também vai desqualificar este animal para o nosso consumo. Tem que ter as barbatanas e tem que ter escamas. As nadadeiras e as escamas são também as duas características daqueles animais que povoam as águas. Em relação às aves, as que não servem de alimento são conhecidas como aquelas aves de rapina, aquelas que se alimentam de cadáveres. Todas essas aves, elas são descartadas para o nosso alimento. Está lá também em Levítico 11, os versículos 13 até o 19, e em Deuteronômio 14, os versículos 11 até o 18, traz uma lista extensa. Algumas aves possivelmente já não existam mais, mas os princípios estão ali, né? E se a gente pode resumir para facilitar, são todas conhecidas como aves de rapina, aquelas que se alimentam de cadáveres. Essas aves, elas são impróprias para o consumo humano. E, finalmente, temos ainda os insetos e os répteis. Sobre os insetos, a própria palavra diz assim, lá em Levítico 11, no versículo 21. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra. Os que fugirem também dessas características são insetos imundos. Então, por mais estranho que pareça, né? Porque quando a gente fala assim de animais quadrúpedes, né? Quando a gente fala sobre aves, peixes, né? Tem muito a ver aqui com a nossa cultura ocidental, a gente consome muito disso, tá mais perto assim da nossa mesa, né? Mas falar assim que nós podemos consumir algum inseto, a gente já, né? Um churrasco de gafanhoto. Já pensou um churrasquinho de gafanhoto? Grilo, né? Já foge um pouquinho mais, mas de fato, né? Tanto o gafanhoto, a gente vê como João Batista, por exemplo, né? Se alimentava de gafanhoto e com mel, né? Eu fico pensando, quem sabe, né? A dietinha lá de você pegar o seu gafanhoto. Geralmente eles pegavam o gafanhoto, tiravam as perninhas, colocavam lá para secar, um pouquinho de sal. Eu até brinco, né? Uma chips estava inventada ali, né? Devia ser crocante. Devia ser crocantezinho, você pegar o gafanhotozinho, colocar no mel e comer, né? Não façam isso em casa. A base da barrinha de cereal ali, né? Mistura ali. Os insetos, então, eles poderiam ser consumidos, né? E já em relação aos répteis, aqui ainda em Levítico 11 encerra, lá no finalzinho do capítulo, dizendo que todos eles são proibidos. Pastor Elito, eu acho que basicamente, então, são essas as informações. Legal, muito bom. Então a gente tem aí um resumo das principais características, né, pegando aí por classe os animais, né, os que são próprios para alimentação e os que são impróprios para alimentação. Então, pode verificar aí, né, com mais detalhes depois, né, em Levítico 11, Deuteronômio 14, você tem aí essas duas listas. Muito bom, pastor Alessio. O pastor Mateus, no início da fala dele aqui do programa, ele disse que essa doutrina é uma doutrina que acaba nos diferenciando da maioria das denominações evangélicas, né? Porque elas não seguem as leis alimentares. Mas até em relação àquelas que seguem, há também uma diferença, né, na argumentação que a gente usa para defender também a questão, né, de acordo com o entendimento que a gente pensa que é bíblico, né? Que é a razão por que Deus fez essa separação. Qual é a base, né, para Deus dizer que alguns alimentos são impróprios para alimentação e outros são próprios para alimentação? Então, comenta um pouco para a gente sobre essa questão. Parece que algumas defesas vão entender que os animais eles são criados naturalmente impuros, né? Eles já foram criados na sua própria natureza de maneira impura, portanto, impróprio para alimentação, né? E outros
com a sua natureza. Mas parece que não é isso que a gente vê, inclusive, lá no texto de Gênesis da criação, né? A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom, né? Quando Deus termina a criação, ele diz que tudo é muito bom, né? Então, nesse sentido, tudo é muito bom, né? Uma vez eu estava na igreja e a gente estava decorando lá, né? A sala das crianças, e aí estava colocando a parte da arca, né? Com os animais, e aí tinha um porquinho, né? Que entrou na arca. E aí uma irmã chegou e olhou e falou, ué, mas o porco não é impuro? Eu falei, é impuro. Então não pode, tem que tirar daqui. Eu falei, não tem problema ele estar aqui, ele só não pode ser comido, né? Mas ele estava lá, ele é bom, né? Ele foi criado por Deus como bom, né? E tem a sua razão de estar aqui, né? Eu acho até engraçado, né? De acordo com o que você fala do pastor Mateus, né? Assim, que o pessoal meio que tem esse preconceito com o porco, né? Mas ninguém tem esse preconceito com gato, cachorrinho, né? Porque também é impuro, cavalo, né? Cavalo é impróprio para alimentação, mas é um animal criado por Deus e que não tem nenhum problema mas a gente bom, ter. Né? Convívio, tá ali com a gente, né? É isso aí. É isso mesmo, né? Ele é, enquanto impuro, mas ele é bom, né? Não é a natureza em si, parece que é isso mesmo, né? Se a gente for pegar os princípios aqui, de acordo com a lei judaica, as palavras limpo e a palavra imundo não tem relação com a natureza, não tem relação com o valor intrínseco, né, das criaturas em si. Ela está relacionada aqui mesmo com o que Deus foi designando, né? E, de fato, se a gente for procurar uma explicação na Bíblia, algumas explicações nós não vamos encontrar, né? Por quê? A gente não pode comer determinados animais e outros sim. Alguns vão dizer que é para a saúde, porque alguns animais fazem mal, né? Mas se a gente for pegar, ou até por causa do que ele come, né? Mas se a gente for comparar alguns animais, tem alguns animais que são até mais limpos, né? Dependendo da maneira como ele é tratado e cuidado, ele é mais limpo do que os animais que foram colocados ali para alimentação, né? O frango, por exemplo, né? Ele é um animal limpo, mas ele come algumas coisas que, se a gente olhar, a gente fala, não, a gente não vai comer frango por causa disso, né? Então, não é bem assim, né? Então, parece que não é por aí que, de fato, a gente vai determinar. Ao que parece, e isso nos leva a deduzir, então, que existe uma questão maior por trás, né? Existe a questão da soberania. Deus é soberano, né? E ele estabelece a sua lei. Então, a nossa argumentação, a argumentação promessista, é dentro da soberania de Deus. Deus disse que era para a gente, enquanto povo de Deus, né? E o povo de Israel, ele deveria seguir essa dieta, inclusive para ser diferente do povo da época, porque nem todas as culturas observavam essa dieta, né? Então, isso iria diferenciar. Acho que o Levítico 20, lá, 23 a seguir, vai mostrar justamente isso, né? Se ele comesse um animal impuro, ele também se tornaria impuro, e Deus queria que ele fosse santo. Então, na soberania de Deus, uma das maneiras de buscarmos a santidade, vivermos em santidade, é também através da alimentação, né? Então, nós não comemos os animais que Deus proibiu para alimentação para sermos santos. Inclusive, é dali, né? Um dos textos que Pedro vai usar no Novo Testamento, ele extrai dali de Levíticos 11, 44, 45, né? Sede santos, porque eu sou santo, né? E aí Pedro vai dizer, sede santo em toda maneira de viver. Inclusive, fazendo coro com Paulo lá, né? Na alimentação. Comendo ou bebendo, né? Então, para a gente, esse princípio, ele é muito importante. A argumentação que a gente usa é a soberania e a santidade, a santificação do povo de Deus, né? Nos santificamos também na maneira em que nós comemos, né? Como você falou aqui no início. Legal. Então, a base é a soberania e o objetivo, o propósito é a nossa santificação. Deus quer que o seu povo seja diferente, inclusive naquilo que ele come, né? Então, é isso. Nós estamos conversando sobre a dieta bíblica, já apresentamos aqui a dieta bíblica, a base, o propósito dela, quando ela se originou. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos conversar sobre a validade da dieta bíblica. Vamos dar uma olhada em alguns textos do Novo Testamento para verificar se ela continua sendo válida para o povo da Nova Aliança. Fique aí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, graça e paz. Esperamos em Cristo que você esteja bem. Estamos passando por aqui para fazer um convite especial para você. No dia 10 de agosto, na TV Viva Promessa, nós teremos uma live de lançamento do livro Mensagens de Fé e Advertência para o Nosso Tempo. É um livro escrito pelo pastor Valdeci Nunes de Oliveira e nós teremos uma live com ele, uma entrevista com o pastor Valdeci, falando um pouco sobre
o livro, enfim, dia 10 de agosto. A live vai acontecer logo depois do programa Aliança de Oração, às 8 da manhã, todos os dias. Programa Aliança de Oração com o pastor Alessio. Logo na sequência, nós temos a live de lançamento. E ela vai se repetir à noite, depois da Escola Bíblica Especial. Então programe-se em um dos dois horários, ou pela manhã, depois do Aliança de Oração, ou à noite, depois da live especial da Escola Bíblica, e assista a live de lançamento do livro Mensagem de Fé e Advertência para o Nosso Tempo com o pastor Valdecino de Oliveira. Deus abençoe a sua vida e a sua família. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe. Olá, estamos de volta com o programa Texto e Contexto. Nós estávamos conversando há pouco, antes do intervalo, sobre a dieta bíblica, sobre o propósito, sobre a base da dieta bíblica. Apresentamos aqui a lista dessa dieta para o povo de Deus. E agora, retomando aqui o nosso tema, a proposta é a gente conversar nessa segunda parte do nosso programa sobre a validade da dieta bíblica. Eu queria que a gente olhasse aqui para alguns textos do Novo Testamento que às vezes são utilizados por aqueles que não seguem a dieta para validar essa crença de que a dieta bíblica não é mais para o povo da Nova Aliança. Eu queria começar, pastor Alessio, com o texto de Atos, capítulo 10, que é um texto bastante utilizado para invalidar a crença da dieta bíblica, né? A visão que Pedro tem daquele lençol, né, com animais, inclusive animais considerados imundos, né, e a ordem mata e come. Então, alguns vão usar essa cena para invalidar. Como a gente responde os que utilizam-se desse argumento para tentar invalidar a crença na dieta bíblica? Muito bem, pastor Eleilton, eu gostaria de pensar um pouquinho aqui com os nossos irmãos. Se eu me estender aqui um pouquinho, você me puxa o paletó, tá bom? Mas seria muito interessante que a irmã, que o irmão pegasse a sua Bíblia e deixasse aberto aí em Atos capítulo 10, porque particularmente eu acredito que aqui nós temos informações muito importantes em relação a este assunto. Uhum. Eu acho que clareia muito esta visão, com quanto esta fala de Pedro, essa fala do anjo, Pedro mata e come, ela seja muito mais divulgada, até porque a gente sabe que quem não tem a dieta bíblica tem interesse em enfatizar isto. Eu gostaria de pensar também nisto, mas deixar essa fala de Pedro, de repente, que é no finalzinho aqui, que quando Pedro disse, eu nunca comi coisa comum imunda. Então eu acho que a gente precisa entender, e se a gente conseguir entender minimamente essas duas informações, penso que a gente tem um argumento muito forte, uma estrutura boa no Novo Testamento a respeito da dieta bíblica. Alguns entendem que Levítico 11, Deuteronômio 14 já não tem mais nada a ver com esse momento da história do cristianismo, da história do povo de Deus. Eu gostaria de pensar rapidamente nisto. Por isso, irmãos, por gentileza, lá em Atos, no capítulo 10, no versículos 1 ao 6, a gente precisa dividir assim. Nós estamos diante de dois cenários. Um cenário vai acontecer em Cesareia, com Cornélio, e um outro cenário estará acontecendo em Jope, com Pedro. São duas visões. Uma visão de Deus, com anjos,
para Cornélio e uma visão de Deus também com anjos para Pedro em Jope. São duas visões, mas o ensinamento é um só. Dos versículos 1 até o 6 de Atos 10, nós vamos encontrar muitas informações a respeito de Cornélio. Nós vamos ver que ele é um centurião, toma conta de 100 soldados romanos, que ele é romano, ele é gentil, que ele mora em Cesareia, mas ele é um homem piedoso. Ele dá esmolas, ele é temente a Deus. Quando o anjo vai dizer, na sequência aqui, para que ele possa enviar pessoas até Jope para que traga Pedro, ele vai chamar soldados piedosos. Então veja que a influência de Cornélio não é somente a sua vida e sua família, mas se estende ali. Ele tem mesmo assim uma influência positiva em relação a esse relacionamento com Deus, com seus criados, com seus soldados. Lá está Cornélio, um homem temente a Deus, piedoso, que faz ofertas. Um anjo aparece para ele, que é gentil, e ordena que ele envie pessoas até Jope para que traga Pedro, para que Pedro possa orientá-lo a respeito da fé. Isso está lá, bem no início de Atos 10, nos versículos de 1 até o 6. Nós temos Cornélio, temos a profissão de Cornélio, ali fala sobre a disciplina espiritual de Cornélio, ali nós temos a experiência espiritual de Cornélio, com a visão do anjo. Ele recebe a ordem do anjo e envia homens a Jope. Muito bem. Vou dividir isso com uma primeira parte. Na segunda parte, aí nós vamos ter dos versículos 7 até o 27, aí vai falar de Pedro, que está morando em Jope. Ele é cidadão do mundo, né? Mas ele está em Jope nessa oportunidade. Fala sobre onde ele está, fala sobre a experiência espiritual agora de Pedro e sobre um processo de maturidade espiritual. Porque o que Pedro vai receber do anjo, isso aqui penso ser muito importante, são 3 versículos que eu penso que sejam extremamente importantes aqui. E vou citá-los aqui no decorrer da nossa fala. São os dois versículos primeiros dizem sobre essa maturidade espiritual de Pedro, esse conhecimento, porque ele não tem essa definição ainda. Ele recebe a visão, mas ele ainda está tentando digerir a visão. E ele deixa claro que ele não entende a visão. Muito bem, então dos versículos 7 até o 27, aqui fala sobre a oração de Pedro, que enquanto os homens que foram enviados de Cesareia, eles estão caminhando até Jope, lá Pedro agora está orando. O apóstolo Pedro tem a visão do anjo, desce um lençol com todos os tipos de animais limpos e imundos. Tudo é uma visão, é um momento espiritual. Pedro está tendo uma visão celestial. Nesta voz, aparece o anjo e diz assim por 3 vezes, Pedro, levanta, mata e come. E Pedro responde, Senhor, mas eu nunca comi coisa como imunda. Aí a voz diz assim, mas não faças tu comum o que Deus purificou. Mata e come. Aí a gente pensa um pouquinho nessa fala de Pedro, que é importante. Eu nunca comi coisa comum imunda. Porque Pedro, então, ele está dizendo que para ele tem consciência de que aquilo ali, de fato, é comum imundo. Ele está dizendo claramente, sem meias palavras. E o anjo diz assim, não faças tu comum o que Deus purificou. Bom, se de fato, vamos pensar um pouco, se de fato a visão está falando em relação aos animais, ok, são purificados. Mas se no entendimento da visão posterior, aquela fala de que não faças tu comum o que Deus purificou não estiver relacionado aos animais, mas sim a uma outra questão, bom, então os animais, eles continuam tão imundos quanto antes. Não tem outra dedução lógica, outro entendimento lógico da visão. Muito bem. Pedro declara, de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi coisa como imunda. Jesus já estava morto há alguns anos, Pedro já é o apóstolo. Agora, não estamos falando de um judaísmo, estamos falando de um cristianismo. Pedro agora é um apóstolo do cristianismo e as nossas doutrinas são doutrinas dos apóstolos. É uma referência apostólica. E ele está dizendo que ele, como apóstolo da igreja primitiva, ele nunca comeu coisa comum imunda. Ele deixa claro isso, não é? Aí vem a declaração do anjo. Não faças tu comum o que Deus purificou. Pedro declara que nunca comeu nada imundo.
Então, até aqui, neste período da história do cristianismo, anos depois da morte de Cristo, a igreja primitiva já está se formando. Pedro e os demais acreditam que existem animais impróprios para o consumo, que são os animais de Levítico 11 e Deuteronômio 14. Bom, mas o anjo declara que Pedro não tivesse por imundo aquilo que Deus já havia purificado. O que é que de fato Deus havia purificado ali? Muito bem. Aí, dos 3 versículos, pastor Elito, 2 versículos que eu gostaria que o irmão abrisse aí direitinho a sua Bíblia, é Atos 10 e o versículo 17, e também Atos 10 e o versículo 19, porque isso é importante. Penso que isso seja extremamente importante, porque o próprio Pedro, ele vai dar testemunho de que ele está perplexo, que ele está tentando entender o que é aquilo. Né? No versículo 17 diz assim: enquanto Pedro refletia perplexo sobre o que seria a visão que tivera, ele está perplexo, ele está refletindo. E no versículo 19, estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, ele está tentando entender. O que será que é isso? O que Deus quer dizer com isso? E é nisto que, enquanto ele está tentando, os homens chegam, os que haviam sido enviados por Cornélio, batem na porta, Pedro abre a porta, eles entram, passam a noite no dia seguinte, lá vai Pedro para Cesareia. Chegando em Cesareia, lá está Cornélio, sua casa, Pedro entra na casa de um gentil, agora Pedro já está, o Espírito Santo já está deixando claro. Pedro está entendendo a visão, ele segue. Muito bem, e para encerrar aqui, o apóstolo Pedro agora, ele mesmo, Pedro chega em Cesareia, Pedro é recepcionado por Cornélio, tem uma recepção calorosa, e Pedro agora, ele mesmo, ele explica a visão. Então, eu acho que a nossa explicação, pastor Eleilton, pastor Mateus, quando a gente pega Atos 10, ela é insuspeita, ela é digna de crédito, porque a explicação da visão é Pedro que diz. Não é uma denominação, é ele. Eu acho que tem, quando a gente pega, é insuspeito porque é Pedro que está explicando a visão, e aí nós encerramos aqui com o versículo 28 de Atos 10. Pedro mesmo explica a visão. Aquilo que lá nos versículos 17, 19, Pedro estava perplexo, havia uma certa dificuldade, ele estava tentando ainda digerir o que o anjo queria dizer. Aí no versículo 28, já na casa de Cornélio, dentro de uma casa gentílica, conversando com gentios, pregando para gentil, o texto diz assim: e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame como imundo. Pronto, ele entendeu. Então, a explicação da visão é Pedro que dá. Não é? Aí, para eu encerrar, pastor Eleilton, considerando então que ali, naquela visão, está se referindo a homens e não a animais, penso que nós só temos uma conclusão que seja honesta, de acordo com o texto. O que nós temos a dizer então hoje com as palavras de Pedro? Nunca comi coisa como imunda, uma vez que a visão lá de Atos 10 está se referindo à purificação, ao entendimento de Pedro, de que os homens foram purificados e não os animais. Nós temos que concluir. Se essa visão ela está voltada para a graça universal, para a salvação de todos os povos, então nós precisamos concluir que Cristo com a sua morte não purificou os animais, que os animais de Levítico 11, Deuteronômio 14, são tão impróprios para a alimentação do povo de Deus hoje, como foram para toda a existência da humanidade, que os apóstolos não se alimentaram dos animais impuros e imundos, e mesmo anos após a morte de Cristo, Pedro sabia exatamente que alguns animais eram impróprios para a alimentação, que os cristãos, de igual modo, têm que seguir o exemplo de Cristo, uma vez que nós estamos pregando a doutrina dos apóstolos, os cristãos primitivos, e todos nós temos referência à doutrina dos apóstolos. A lei proíbe a comida, a lei que proíbe
certo? Que nós nos alimentemos de certos tipos de animais tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o pastor Mateus, tudo a ver com o pastor Eliilton, tem tudo a ver com você, meu irmão e minha irmã. E eu digo isso baseado em Atos 10. Amém, amém, graças a Deus. Amém. Eu acredito, pastor Alessio, que Deus precisou meio que dar esse tratamento de choque em Pedro, né, e deixar ele pensativo. Puxa, Como Senhor, assim, mas né? eu nunca comi, né? Assim, quase 10 anos depois já que Jesus tinha voltado para o céu. Então, assim, Jesus não disse para ele que podia, que né? podia, que Porque tá senão, né? tudo liberado. Assim, puxa, Senhor, mas eu nunca comi, porque essa visão, né? Uhum. Para ele entender que os gentios que os gentios também era para fazer parte do povo de Deus, que ele deveria pregar para os gentios, né? Para quebrar esse preconceito, porque era muito grande esse preconceito. Acho que esse tratamento de choque é porque assim, Sim. infelizmente ainda era muito Sim, grande, era muito o grande. preconceito entre judeu e gentio. Tanto é que depois no capítulo 11 ele tem que explicar para a liderança da igreja por que ele foi na casa de um gentio. Então, Justifica. né, não faz, a gente fica pensando, não faz muito sentido. Então Deus de fato precisou fazer esse tratamento de choque, né? Mas muito legal a explicação, realmente não tem a ver, né? A purificação ali não é a purificação dos animais, mas de pessoas, né? De pessoas. Bom, pastor Mateus, um outro texto que é usado às vezes para tentar invalidar as leis alimentares é 1 Timóteo 4. Uhum. Os primeiros versículos ali do capítulo 4, onde se diz que nos últimos tempos alguns homens que ensinam doutrinas de demônios, eles ordenam a abstinência de alimentos que Deus liberou, né, permitiu para os fiéis. E aí o pessoal, tá vendo? O pessoal que ensina as leis de abstinência. Como a gente explica esse texto, pastor Mateus? Esse é um dos textos polêmicos, né? Existem diversos textos aí, talvez precise de um programa só para ver os textos polêmicos, né, sobre as leis alimentares. Mas, na verdade, esse texto não está falando dos animais que Deus permitiu, né? Até porque na mentalidade de Paulo é um judeu, né? Como um bom judeu, para ele o que é alimento? Alimento é o que Deus, de fato, criou para ser alimento. São os animais que ele permitiu. Quando a gente trata de carne, a carne que é utilizada para alimento são as carnes que Deus estabeleceu lá em Levítico 11, né? Ou lá em Gênesis 6 e 7, né? Então, isso é muito claro. Eu queria ler o texto aqui, porque realmente é um texto emblemático, né? Para explicar. Os versos 4 e 5, ele vai dizer assim, olha, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Lá no 3 ele fala, né? Ele fala de casamentos, de consumo de alimentos, enfim. E aqui no 4 e no 5 ele fala que tudo que Deus criou é bom. A gente já disse aqui mesmo, né? Inclusive os animais impuros são bons, né? São criaturas boas, né? Criadas por Deus. Só não são bons e não são criaturas boas para a nossa alimentação, né? Mas aqui é importante a gente observar o texto bíblico em si, né? Tudo o que Deus criou, de fato, não pode ser rejeitado, mas ele deve ser recebido pela palavra e pela oração. Então, algumas pessoas entendem que toda a carne pode ser santificada pela oração, mas não é verdade, né? O que vem primeiro aqui é a palavra. E aí, se a gente for na palavra, a palavra está dizendo que nem todos os animais são puros. E nessa explicação aqui, por exemplo, né, do texto de Atos aqui, que diante disso a gente tem uma argumentação, inclusive, muito forte a favor, né? Para contra-argumentar os argumentos que vão tentar anular a lei alimentícia, né? A gente vai ver exatamente isso. Deus nunca purificou, né? Aquilo que ele fez impuro no que diz respeito à alimentação, né? Então, na palavra de Deus, a gente vai entender quais são os alimentos e quais animais não são para alimentos, né? Então, não dá para usar esse texto aqui para argumentar. Primeiro porque Paulo é judeu, então para ele, alimento é o alimento que o judeu come até hoje, né? Até hoje os judeus são muito rigorosos, né? Nessa questão aqui. Então o texto não está, de fato, mostrando aqui. É verdade que existem sim, naquela época existia já alguns grupos que estavam proibindo mesmo, né? Os alimentos que Deus havia permitido para o povo e dizendo que não, né? Que não deveria. E de fato são doutrinas de demônios, sim, né? Mas não é isso que a dieta bíblica estabelece, né? Então, não é isso que a Igreja Adventista da Promessa ensina, né? Nós ensinamos, de fato, aqui o que está em Levíticos 11 e 14, e com base nesse texto, a palavra vai mostrar para a gente o que é santo e o que não é santo, né?
E a oração, ela vai santificar para a alimentação aquilo que Deus já santificou. A oração não tem poder, né? Nós não temos nenhuma palavra, né, pastoral tem poder de santificar o que Deus não santificou antes, né? Então, o que Deus estabeleceu em sua palavra continua válido até hoje, né? A palavra de Deus nunca vai secar a flor e a relva, né? Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, né? Eu acho que nesse texto aqui, pastor Mateus, na minha percepção, né, acontece o mesmo do que acontece em Atos 10, né? O pessoal usa Atos 10 para rebater, sim, mas Atos 10 tem um argumento poderoso para defender. A favor. A favor. Se torna argumento. Eu nunca comi. Aí aqui também, né? O texto aqui, ele usa essa expressão, né? Que eles estão proibindo alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis. Então, peraí. Então, existem alimentos que Deus criou para ser recebido com ação de graça? Então, tem alimento que também não é para ser recebido. O problema desses caras é que eles estão proibindo os que Deus criou para ser recebido. Porque, na verdade, eu acho que aqui tem a ver com gnosticismo mesmo, né? Que está proibindo comer carne. Qualquer tipo de carne. Só pode comer verdura, porque senão vai dar prazer para a matéria. Enfim, tem esse contexto aqui. Então, na verdade, os caras estão proibindo comer tudo. E quem usa esse argumento aqui esquece que esse mesmo texto também fala de... Eles estão proibindo não só a ingestão de alimentos, eles estão proibindo também o casamento. Sim. Porque no casamento tem relacionamento sexual, aí dá prazer para a matéria. Então, assim, tudo que dá prazer para a matéria, descarta, né? Então, realmente, eu acho que esse é um texto que tem um argumento muito poderoso para defender. E aí, defender a dieta. E se quiser ser honesto, né? Se for uma resposta honesta, como você bem disse, fez o link... Ok, então, se aqui está falando que nós podemos comer de tudo, se for nessa mesma linha de raciocínio, então o casamento também tem que ser proibido, por uma questão de honestidade, né? E ninguém faz isso, né? É isso aí, exatamente. Bom, pastor Alessio, para a gente caminhar aqui já para o final, um outro texto que é usado para tentar invalidar também a dieta bíblica, na verdade é um episódio, né, que aconteceu com Jesus e com seus discípulos, né, que é narrado tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos, onde Jesus disse que o que contamina não é o que entra, mas o que sai, né? E aí, por conta dessa fala do Senhor Jesus, as pessoas dizem, está vendo? Jesus, ele invalidou as leis alimentares, né? Olha o que ele disse aí para os seus discípulos. Como a gente explica esse texto do Evangelho? Pastor Eleio, nós estamos falando aqui tanto de Marcos, né, capítulo 7, Mateus, capítulo 15, fazendo um link com o que o pastor Mateus falou sobre, na semana passada, sobre o contexto, né? A necessidade do texto e do contexto. Eu acho importante a gente pensar um pouquinho, ampliar, porque assim, de bate-pronto, se nós pensarmos assim, bom, tudo o que entra não contamina. Aí eu volto a dizer mais uma vez, por uma questão de sinceridade, de honestidade, quem assume essa postura de dizer assim, olha, eu posso comer as carnes que estavam proibidas em Levítico 11, Deuteronômio 14, porque o que entra pela boca não contamina. Se essa pessoa for honesta nesse argumento, então ela vai poder beber o que ela quiser, ela pode beber qualquer tipo de bebida, ela pode beber a 51, ela pode fumar, ela pode comer inclusive vale sangue, vale tudo, não vale? Pode comer e pode inclusive ser canibal, porque qual é o problema? Nada contamina, né? Nada contamina, não é? O canibalismo poderia entrar sem nenhum problema. Então eu acho que quem faz esse tipo de... quem se utiliza desse argumento, eu acho que no final não é totalmente honesto. Porque ninguém faria em sã consciência uma defesa ampla e irrestrita de que eu posso comer de fato e beber qualquer coisa e que isso não teria nenhum tipo de implicação para a nossa vida. Penso que não seja honesto. Mas olhando um pouquinho aqui para o contexto, o Senhor Jesus ele está diante de religiosos que sempre estão acusando Jesus. Se nós pegarmos lá em Marcos 7, esses religiosos eles têm problemas espirituais profundos. E quando Jesus fala assim, olha, o que entra não contamina, mas o que sai, porque vem do coração, porque ali tem pensamentos impuros, prostituição, lascívia, está tudo lá. Jesus, ele não está falando, não é uma palavra solta, desconectada, ele sabe o coração daqueles que estão lhe acusando.
E o contexto aqui, a cena, é que Jesus está diante de uma refeição. Voltando um pouquinho aqui ao que o pastor Mateus disse, nós estamos falando de um contexto judaico, ali nesta mesa não tem nada que seja impuro de acordo com a lei, ali você pode comer de tudo que estiver ali de fato, porque são comidas limpas, né? Os judeus, eles não consideram comida aquilo que está ferindo, Levítico 11 e Deuteronômio 14, são comidas limpas. Mas, de acordo com a tradição, você teria que lavar as mãos muitas vezes. Eles faziam isso, eles se preocupavam com o exterior, enquanto que o interior estava com problemas, e problemas sérios, e Jesus sabe disso. E os discípulos, não seguindo essa tradição, Cristo não segue, e os discípulos não seguem, eles comem. E aí vem essa crítica. Aí Jesus, sabendo que é apenas uma preocupação externa, sem se preocupar com aquilo que é interno, aí Jesus diz isso, olha... vocês estão preocupados com o exterior, mas o problema está no interior. E se nós olharmos direitinho lá em Marcos 7, lá principalmente em Mateus 15, o próprio Cristo dá a resposta, o próprio Evangelho dá a resposta, porque o que vem de dentro é o que contamina. E não é o lavar, não é o comer sem lavar as mãos. O próprio Evangelho está dizendo que esse era o problema, Então, quando a Bíblia diz que o que entra não contamina, estava assim, o contexto era uma preocupação, uma crítica que os discípulos estavam tendo, que o próprio Cristo e seus discípulos estavam recebendo, pelo fato de não cumprir uma tradição que era meramente exterior, uma preocupação de santidade externa que não condizia com a santidade interna, era uma hipocrisia, e Cristo sabia disso. E por que Cristo sabe disso? É que ele traz esse ensinamento que está muito mais amplo em relação à comida propriamente dita. Sim, legal. E acho que até por conta disso que o senhor comenta também, né, assim, naquela mesa não tem alimento impuro de acordo com as leis levíticas, né? O que tem ali são alimentos próprios para alimentação, mas que porque o discípulo está tomando desse alimento sem primeiro passar pelo ritual da lavagem das mãos, então na mente desse religioso, esse alimento aqui se tornou impuro. Então agora ele está comendo um alimento impuro, porque ele não lavou a mão. Então, até quando o texto fala, e aí dizendo isso, ele tornou puro todos os alimentos, não tem a ver com a lista de Levítico, mas com esses alimentos que estão ali diante deles, né? O que, na verdade, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, essa tradição de vocês não faz sentido. Faz pouquíssimo sentido, né? Exatamente. Faz pouquíssimo sentido essa tradição de vocês. Mas é isso, irmãos e irmãs. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Texto e Contexto dessa semana. Nós conversamos hoje aqui sobre a dieta bíblica, né? Dieta estabelecida na palavra, alguns textos bíblicos do Novo Testamento que são usados para invalidá-la. A dieta continua válida para o povo de Deus. Glorifiquemos então a Deus naquilo que a gente come e naquilo que a gente bebe. É possível glorificar a Deus, ser santo também na alimentação. A gente diz, pastor Mateus, ore para a gente, para nós concluirmos o nosso programa. Presente-nos a Deus, aqueles que nos acompanharam até aqui. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor concedeu a cada um de nós, pelos alimentos que o Senhor nos deu, que estão à nossa mesa, que estão, Senhor Jesus Cristo, na nossa despensa. Isso é cuidado do Senhor. Te agradecemos porque pela Tua palavra e pela oração, o Senhor santificou para a nossa vida, para a nossa edificação, e a gente louva. E a gente ora e pede, eu oro, Senhor, pelos meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor possa dar capacidade espiritual, poder espiritual, inclusive para que nós ensinemos os princípios da Sua palavra sobre a dieta bíblica aos nossos filhos, às gerações futuras, para que eles também possam caminhar e viver em santidade, que esse é o objetivo desta lei, Senhor, respeitando a Sua soberania, respeitando a Sua vontade. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e derrama sobre nós o Teu poder e a Tua graça, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém, Jesus. Em Glória nome a de Deus. Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Alessio. Obrigado, pastor Mateus. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui no programa Texto e Contexto. Nós estamos chegando ao final. Desse foi o segundo programa da série Doutrinas Cristãs. Estamos conversando sobre alguns temas da nossa confissão de fé.
Na próxima semana, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre mais um desses temas. Vamos conversar um pouco aqui sobre a mortalidade da alma, né, na próxima semana. Não perca esse programa. E antes de eu finalizar o programa de hoje, eu queria te apresentar também mais um tema das nossas doutrinas cristãs, esse livro, Disciplina Eclesiástica, que traz instruções bíblicas para a aplicação da disciplina na igreja. Essa é uma doutrina cristã importante. Eu ouvi alguém na igreja dizer assim, mas não pode aplicar disciplina porque aplicar disciplina é falta de amor, né? Quem aplica disciplina está julgando. A Bíblia diz não julgueis. Então como que a gente faz julgamento para aplicar disciplina? Mas os líderes também erram, né? Por que os líderes aplicam disciplina se eles também cometem pecados? Enfim, esses são alguns argumentos que são usados por quem é contra a disciplina e que são trabalhados no livro. Então, se você não conhece, adquira agora mesmo na loja da Editora Promessa, editorapromessa.com.br, você tem lá o livro Disciplina Eclesiástica. É isso, Deus abençoe a sua vida, continue com a programação na TV Viva Promessa durante toda a semana, Deus abençoe no programa Texto e Contexto, a gente se vê semana que vem. Um abraço. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda o livro, os nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família.